para que ela possa se aprofundar um pouquinho mais nesse estudo, que eu tenho certeza toca o coração de cada um de nós aqui presentes. Graças a Deus. Momento, com muita alegria, satisfação, depois de um longo período de férias. Eu retorno ao trabalho de fazer a exposição, que é muito prazeroso e é muito comovente para mim, porque é uma grande oportunidade que a gente tem de refletir, de estudar. E acreditem, não é só palavra de quem está falando aqui não, né? Todo mundo fala a mesma coisa. A gente aprende muito e nós somos os mais beneficiados. Porque a gente lê com antecedência, relê, pesquisa um pouco, reflete. Quer dizer, a gente tem todo um tempo prévio para refletir sobre os ensinamentos, aquilo que a gente vai falar. Então, somos muito mais beneficiados nesse sentido, porque nos dá essa oportunidade. Então, é com muita gratidão que a gente sempre que aqui está, e acredito que todos que aqui estejam, sentem em termos do aprendizado que a gente faz, que é muito importante para todos nós, nesse estágio de evolução que nós nos encontramos, é indispensável. Bom, a história que foi narrada aqui, ele dá, na comunicação do filho, ela já dá uma visão do ocorrido. Um fato muito triste, mas não é um fato isolado. É algo que nós nos deparamos sempre diante de alguma circunstância, aqui no caso muito dolorida, uma expiação. Os espíritos nos dizem que a perda de entes queridos é uma expiação terrestre. Ela está nessa categoria. E a expiação é aquela dor mais pungente que nós passamos. É aquilo que vai mais fundo no nosso sentimento, porque é para arrancar de nós, no sentido figurado, as mazelas que estão ali contidas do passado, dos remorsos, das angústias, dos medos, das aflições que nós carregamos. E a expiação é um expurgo dessas dores. É uma forma que o espírito, no seu planejamento reencarnatório, tem para expurgar essa dor. Mesmo que naquele primeiro momento, como a nossa companheira naquela época, né, evidentemente, esses espíritos já estão no outro patamar de entendimento, com toda certeza, mas que naquele momento, trazendo o exemplo, não conseguiu entender e suportar. É muito difícil. Em momento nenhum, aqui, nós vamos encontrar a dúvida sobre o sentimento dessa mãe. O sentimento de qualquer pai e mãe que perde um filho, principalmente ali um jovem. É uma dor muito grande. E ninguém está negando essa dor. Por isso ela faz parte de uma expiação. Porque a expiação é isso, aquela dor realmente crucial em nossas vidas. Mas a atitude que nós tomamos diante dessas expiações, diante dessas dores, é que fazem a grande diferença para nós, agravando a dor ou solucionando uma questão que está lá dentro de nós e que precisa ser expurgada. Então, o próprio filho, ao trazer a sua comunicação, ele é claro. A comunicação dela, quem tiver a oportunidade de ter o livro e depois ler, vai ver que quando ela vem trazer a sua comunicação, ela vem com uma angústia, mas com uma revolta muito grande. Ela é uma revolta contra Deus, negando Deus, dizendo que Ele não existe. Como é que Ele pode, nesse momento, deixá-la em trevas quando tudo que ela queria era estar com o filho, justificando o seu ato pelo imenso amor que ela tinha por esse filho.
E o filho, que é muito interessante quando ele diz aqui, que o companheiro aqui leu, que ele diz que ela não amava mais a ele do que qualquer outra mãe ama seu filho. Isso me chamou muita atenção, mesmo reconhecendo nela a mãe amorável, as pessoas que a atenderam, considerando a grande dor, com todo o respeito à grande dor que ela passava, mas mostrando a ela que naquele momento ela estava numa posição totalmente equivocada. E lhe trazia uma dor imensa, agravando não só a dor da perda, mas do afastamento do seu filho. Porque, como nós sabemos, esses casos, o espírito fica totalmente afastado de tudo que ele ama. O objetivo era retornar junto com o filho. Só que não conseguiu. Ela retornou porque ela desencarnou. Ela tinha consciência disso, aqui também coloca isso. Ela não estava arrependida porque ela tinha desencarnado e não sabia que tinha. Não, ela sabia que tinha desencarnado, ela sabia que estava no plano espiritual. A revolta era porque ela não estava com o filho. Essa era a única revolta dela. E eles dão um alento a ela, oram, pedem para que ela ore, e ela sente um pequeno alívio e vai mudar a sua conduta mental, a partir dali, entendendo, através da prece, o retorno à sua sanidade, o seu equilíbrio, para que um dia ela possa encontrar com esse filho. Deve demorar algum tempo, mas com toda certeza eles já se encontraram, né? E retornaram a amenizar toda essa dor e sofrimento. Mas qual a lição que fica para nós, né? A nossa lição não é ficar julgando o comportamento de quem quer que seja, mas trazer, através desse exemplo, uma autorreflexão para nós diante da adversidade. Então, a proposta que eu escolhi foi essa: trazer os ensinamentos doutrinários, são múltiplos, é que fala do livre-arbítrio, fala da expiação terrestre, da oração, da fé, dos tormentos voluntários, da lei de causa e efeito. Mas isso tudo vocês podem conhecer profundamente vindo estudar aqui na Casa Espírita. Nesse momento, o importante é nós refletirmos sobre que coisa é essa que ocorre com cada um de nós diante da dor. Porque é um fato que ninguém está isento de passar, é a expiação. Todos nós passaríamos por alguma expiação. Ou já passamos, ou viremos a passar, ou estamos passando. E como é que nós vamos agir? Como será o nosso estado mental? Qual será a nossa opção? O que nós faremos com o nosso livre-arbítrio? O motivo do estudo é isso, é de nós trazermos para as nossas vidas uma reflexão que nos ajude a entrar no entendimento de vida espiritual. Esse é o verdadeiro. Por isso que esses espíritos deram seus depoimentos, para nos dar uma lição. Não é para ficarmos descrevendo as suas dores, mas trazer para a nossa vida como é que eu ajo. Como é que cada um de nós, nesse momento, diante de uma grande decepção, de uma grande perda, de algo realmente muito profundo, como é que eu reajo? Como é que eu ajo? O que eu sinto? Quais são as minhas atitudes, os meus pensamentos, quais são as minhas emoções? É muito amplo, né? Mas a gente vai fazer algumas abordagens a respeito disso e, com essas abordagens, esperamos que alguma luz, algum esclarecimento traga para cada um de nós, né? Quando o filho traz a sua comunicação, eu me detive nessa parte em que ele sente uma grande tristeza provocado pelo ato da sua mãe, principalmente quando ele diz que lhe faltou a coragem e a resignação. Coragem e resignação. Nesse caso, diante de tantas abordagens, eu escolhi um pouco esse caminho da coragem e da resignação. Que palavras são essas? O que elas significam? Claro que aqui a gente não vai
aprofundar, mas uma pincelada a gente vai poder fazer. Bom, eu recorri a alguns escritores que não são espíritas, não sei qual a religião deles, é um escritor inglês, pode ser até materialista, não sei se o companheiro conhece, Aldous Huxley, não sei se eu pronunciei, ele é ótimo, né? Um escritor inglês. Ele diz assim: o amor espanta o medo. Reciprocamente, o medo espanta o amor. E o medo expulsa não só o amor, também a inteligência, a bondade, todo o pensamento de beleza e verdade. E só resta o desespero mudo. E, no fim, o medo chega a expulsar do homem a própria humanidade. Nós podemos dizer que toda essa angústia, essa aflição que temos diante de algo que nos toca profundamente, que nos retira a saúde, nos retira do convívio os seres amados, que retira de nós a nossa estabilidade econômica, seja a expiação que for, ela provoca medo, incerteza, insegurança. Diante da dor profunda, uma doença, é medo que a gente sente. Medo de uma perda, perda da própria vida, medo da perda de alguém, da situação que nós nos encontramos, da insegurança que nos acrisiola. E o medo, como ele coloca, ele só não tira o amor. Lembram que ele falou? Ela não amava mais a mim do que qualquer mãe ama seu filho. Então não era uma questão de amor. Ela pensou que ela estivesse matando por amor. Não. Nós não cometemos atrocidades, gestos assim, intempestivos por amor. Loucura por amor. Não. A gente comete as loucuras por medo, por raiva, por egoísmo, por orgulho, mas nunca por amor. Porque o amor, o medo e todos os sentimentos negativos espantam o amor, mas também tira a nossa inteligência, a capacidade de raciocinar, de pensar, de discernir, tira a bondade no nosso coração, nos torna violentos, agressivos, tira o pensamento da beleza, tira a verdade. Nós imprimimos em nós algo que nem, com toda certeza, não é a verdade, é uma simulação, uma justificativa para justificar os nossos atos, mas que não correspondem à verdade. E o que surge nesse vazio é o desespero mudo. Foi o que aconteceu. E acontece com cada um que entra nesse desespero. E, como para culminar, ele tira a própria humanidade que existe em nós. Que humanidade é essa? É todo o potencial espiritual. Ele cria um vácuo, um vazio absurdo no ser. Porque tira toda a esperança. E o indivíduo começa a agir, ou reagir, melhor dizendo, da maneira pior que ele possa fazer. Nas crises, vamos chamar de crise, ele chama de crises, né? Mas essas crises aí são as expiações, são os problemas, são aquele momento de grande aflição. Esses momentos são os momentos em que solta de nós o quê? Nós acabamos de falar, as incertezas e também as nossas fragilidades. As incertezas que nos traz essa insegurança tão profunda. E eu me sentindo insegura, eu vou me agarrar a alguma coisa para me sentir seguro. E com essa fragilidade em que eu me agarro? Eu vou me agarrar, como aqui coloca, como foge a verdade, eu vou me agarrar à mentira, a justificativas infundadas. Eu vou criar justificativas para as minhas atitudes, mas justificativas que não são reais. São simplesmente artimanhas que a mente cria para poder se auto-justificar aquela atitude.
essas fragilidades e insegurança que nós sentimos, elas criam armadilhas na nossa mente, criando essas fantasias e criando emoções que se apoderam de nós. Nós deixamos então de ter autonomia para sermos movidos por uma força que não é uma força produtiva, é uma força minada por sentimentos bastante inferiores que nos movimentam não para uma saída clara, verdadeira, porque nos foge a verdade, nos foge a beleza, nos foge a bondade, a inteligência. A gente vai buscar saídas que nos caminham para o abismo, para a profunda escuridão. Por isso vem a angústia mais profunda. Quanto mais mergulhamos na dor, mais nos deprimimos, mais nos sentimos angustiados e na escuridão. Quem já passou por isso sabe que a reação é essa. Por quê? Fazemos um caminho contrário ao que deveríamos fazer. Um outro historiador britânico, Arnold Toynbee, desculpa porque eu não sei pronunciar, a professora de inglês está ali. Ele criou uma teoria que se chama mudança e do desafio. Ele afirma o seguinte: um meio instável, vamos chamar meio instável um problema, uma situação problemática, apresentará desafios que podem fazer surgir fontes de criatividade previamente não utilizadas. Quer dizer isso? São nos momentos de crise que muitas vezes surge uma saída criativa. É aquela pessoa que às vezes perde tudo, emprego, perde o dinheiro, e consegue, daquela situação caótica, tirar uma ideia que ele ressurge das cinzas. Ele levanta, ele se reinventa. Essa é a saída que nós temos em nós. É um recurso espiritual que temos em nós, constatado por esse historiador. Ele escreveu um livro relatando sobre isso, que nesses momentos pode surgir uma criatividade inesperada, uma saída magnífica do caos. Mas para que isso realmente possa sair, é preciso haver o quê? Haver um conteúdo dentro de nós, né? Para que uma crise, né? Depende de quê? Para uma crise realmente se transformar num perigo ou numa oportunidade de crescimento, para que eu possa ter essa criatividade e sair. Porque normalmente as crises levam para uma saída oposta, mas em algumas pessoas não. Elas levam para uma saída positiva. E por que há essa diferença? Porque essa possibilidade está em todos. Primeiro, depende da nossa interpretação do ocorrido. Que interpretação é essa? É a nossa razão, o nosso discernimento, a nossa capacidade de distinguir o certo do errado. Mas para que isso exista, esse discernimento, essa razão, eu preciso, ao longo da minha vida, desenvolver essa capacidade. Quando nós, diante dos problemas da vida de alguém, a gente diz assim: não quero nem saber de problema. A questão não é estar dentro do problema, viver o problema, se angustiar com o problema, não. Não querer saber do que aborrece quer dizer que essa indiferença vai me afastar de uma oportunidade de refletir sobre aquela questão, que poderá ocorrer comigo ou similar. E quando ocorrer comigo, eu não vou saber o que fazer, porque eu nunca parei para pensar. Eu nunca pesquisei o que aquilo significa. Quais os motivos que podem levar as pessoas a sentirem aquilo? O que elas fizeram para sair ou o que elas fizeram para afundar? Eu não refleti, eu não criei mecanismos na minha inteligência de raciocínio e discernimento entre esses fatores. Eu simplesmente fugi, me tornei indiferente. Isso é um perigo para nós.
Isso não quer dizer que nós devemos botar todos os problemas do mundo numa sacola e carregar numa mochila. Não é isso. É pensar a respeito. É refletir a respeito. É buscar saídas. É observar a reação das pessoas. As pessoas, como elas agem, o que levou todas as histórias que estão aqui, dos espíritos sofredores, suicidas, de todos aqueles que sofrem, e também dos felizes, é isso. É mostrar o que essas pessoas tinham para terem aquela reação diante dos acontecimentos. Esse é o objetivo de trazer essas histórias para nós, verídicas, muitas delas comprovadas. Comprovadas assim, todas elas eram comprovadas, mas algumas, por serem pessoas desconhecidas, eram comprovadas através de anúncios de jornal, de pesquisa, que iam ver que aquela pessoa existiu realmente, que aquele fato aconteceu, quando não era de conhecimento ali das pessoas. Então, elas trazem seu modelo para a gente pensar. Olha, agiu dessa maneira porque faltou isso, aquilo, outro. E eu tenho esse conteúdo. Se ocorrer algo semelhante ou outra coisa que me atinja tão profundamente, eu terei recursos em mim para eu poder ter discernimento diante da situação, transformar essa situação num perigo para mim ou transformar numa oportunidade de crescimento. Por isso, a importância de nós estarmos aqui falando sobre esse assunto, de levantar essas questões. E há outro ponto, é o nível de confiança com que nós enfrentamos a crise. Então, é a interpretação do fato. Como eu interpreto aquilo? Aí eu interpreto aquilo como o fim da minha vida, ou como um acontecimento triste, doloroso, mas que eu posso achar saída. Porque eu já refleti, eu sei que tem alternativas para sair. Eu tenho conteúdo em mim para entender que eu posso sair dela. E eu confio em mim, que eu posso enfrentar essa situação. Isso é primordial para que a gente faça a transformação. A confiança, ela gera uma escolha, é o nosso livre-arbítrio. Ao confiar no que eu posso fazer, eu uso o meu livre-arbítrio de uma forma positiva. Se eu não confio, se eu nunca quis saber disso, se eu achava chato, se isso era algo que eu nunca pensei, que eu não criei estratégias para mim, conteúdo psicológico, conteúdo moral, conteúdo intelectual, para entender essas situações, eu não tenho saída, eu não vejo saída, eu não tenho autoconfiança. E aí, eu transformo numa catástrofe. Mas se eu vou... Quando nós falamos em saída, eu não estou dizendo que, à medida que eu conheço, que eu reflito, vem um problema, eu tiro de letra. Alguns a gente tira de letra. Por que a gente tira de letra alguns problemas? Porque nós já passamos por ele, já adquirimos maturidade em relação àquele problema, e hoje a gente tira de letra. Mas alguns não. Com toda certeza, nós temos ainda muita coisa a aprender. Então, muitos não vão ser tirados de letra. Então, quando eu falo em enfrentar a situação, ter discernimento, confiança, não é que eu vou parar de sofrer, que eu vou parar o problema, que tem problema que não tem solução. A perda de um ente querido não tem solução. Ele desencarnou. Eu não posso fazer com que ele reencarne. Ele vai reencarnar, mas eu não posso fazer que ele reviva, que ele ressuscite. Não existe ressurreição. Na matéria, como se entende a ressurreição. Então, é algo que eu tenho que saber lidar. Eu tenho que saber lidar com isso. A gente quer passar longe desse problema, não é? A primeira coisa é a gente fazer a negação. Não quero nem saber disso aí. Mas é importante que a gente reflita sobre isso, porque é algo que vai ocorrer. Conosco mesmo, inclusive. Então,
Se eu tenho esse conteúdo, não quer dizer que ao passar pelo problema, eu vou parar de sofrer. Não. Eu vou sofrer, eu vou me angustiar, eu vou ter aflição, mas eu vou ter em mim a certeza de que eu vou seguir em frente, que eu vou encontrar caminhos, ou eu já sei de antemão que caminhos eu vou procurar. E a vida nos oferece esse caminho porque nós não estamos sozinhos, nós somos espíritos amparados pelos nossos guias espirituais que estão ao nosso lado para nos guiar diante das aflições da vida. Eles mostram o caminho a nós, através de um conselho, através de um aviso, através de uma propaganda, através, enfim, de vários recursos. Alguém que fala conosco e mostra caminhos e a gente vai. Mas se eu já pensei e falei, eu começo a ter discernimento, a escolher bons caminhos. E aí, a interpretação e a confiança me auxiliam em transformar aquela situação numa oportunidade de crescimento. Mas como que eu faço para reverter essa situação? Que atitudes, realmente? Depende da interpretação e da confiança, discernimento, bom senso, reflexão, bom uso do livre-arbítrio. Mas como que eu faço? Primeiro, como é que eu faço para ter a melhor escolha? Primeiro, ter a consciência de que se eu não posso escolher a circunstância, posso escolher a forma como respondo a ela. Quer dizer o quê? Nós já falamos há pouco. Eu posso não ter a condição de mudar a situação. Há situações que nós podemos mudar, sim. Mas outras, as mais pungentes, as que doem mais, são aquelas que a gente não pode mudar. A gente pode melhorar, pode minorar, mas não pode acabar. Então, a essas, como é que eu respondo a elas? Aí nós recorremos, Joana de Anjos tem um livro, A Luz do Evangelho, a Psicologia Profunda, em que fala o seguinte para a gente. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas também o resultado de como aplica esses recursos que o podem escravizar ou libertar. Então, aqui está falando que, para eu reverter uma situação ruim em um aprendizado, eu tenho que primeiro ter consciência que eu posso não mudar o problema, mas eu posso escolher uma forma de como responder a ele. Então, a Joana coloca que está em nós, nesse somatório, nesse conteúdo que existe no ser humano, a aplicabilidade desses recursos para nos escravizar ou nos libertar. Quer dizer, o que eu tenho de conteúdo diante de determinadas circunstâncias, de valores morais, de valores espirituais, que eu considero relativamente quase sinônimos. Dependendo desses recursos, eu posso me escravizar ou eu posso me libertar, porque é eles que eu vou utilizar. Mesmo os recursos intelectuais. Então vejam como é importante a gente pensar sobre as coisas, a gente refletir sobre as coisas, a gente ver as alternativas de saída para as coisas, ver as possibilidades que nós, como espíritos imortais, temos, conhecer sobre o potencial espiritual que há em cada um de nós, como que as coisas se concretizam através da minha vontade, da minha ação construtiva, da minha renovação interior. Se eu tenho esse conteúdo, eu posso utilizar para me libertar. Se eu não tenho, eu me aprisiono, eu me escravizo porque eu me sinto dominado e sem recursos. Então, somos o resultado de quem? Das nossas próprias escolhas. Infelizmente, é a notícia que nós temos para dar. Ninguém vai resolver por nós. Ninguém vai tirar o problema de nós.
nós é que teremos que fazer isso. Nós é que teremos que aprender a lidar com isso e a criar novas alternativas para a nossa melhoria. Todas as informações que vêm, porque existem muitos recursos, muitas pessoas, mas isso, quando vem, é para ser trabalhado por nós, elaborado por nós, para criar esse reforço íntimo para ser vivenciado por nós. A outra é escolher, ou eu escolho ser vítima, ou eu escolho ser dona de mim mesma e dos meus atos. Reverter a adversidade, Joana nos coloca a seguinte forma: o ser humano erra por ignorância ou rebeldia. Bom, ao reagirmos erroneamente diante de uma situação, demonstramos uma autodefesa alicerçada na ignorância, no desconhecimento do nosso verdadeiro valor e a significação existencial. Então, quando eu falo para mim mesma, não quero saber de problema não, eu estou ignorando, eu estou criando para mim esse vazio do qual eu não crio elementos para serem utilizados posteriormente para poder sair da ignorância. Porque só saindo da ignorância é que eu consigo superar as questões que me aprisionam e que causam, que trazem as dores para mim, reações intempestivas que culminam em grandes desastres morais que vão repercutir muitas vezes em outras existências. Então, nosso tempo findou e a gente finaliza, tinha algumas coisas ainda para refletir, mas não dá tempo. Que nós devemos escolher sempre tudo aquilo, diante de toda situação difícil, escolher aquilo que nos trará bem, felicidade, paz interior. Não é a satisfação horizontal, satisfação material, não. É a paz interior, equilíbrio, nos tornará alguém melhor. Então, diante de todas as circunstâncias difíceis, com dores, com sofrimentos, que não vão desaparecer, nós temos que vivenciar o luto, vivenciar a dor, vivenciar as aflições. Nós perguntamos: que atitudes eu posso tomar para me sentir melhor? Para não aumentar as minhas dificuldades e as minhas dores, nem para esta vida, nem para a vida futura. Com toda certeza, nós vamos encontrar Jesus no nosso caminho, nos mostrando uma infinidade de alternativas, de comportamentos que nós podemos assumir para liberar as energias ruins e arregimentar no nosso campo mental as forças inteligentes, emocionais, criativas para superar todas as nossas dificuldades. Se elas não forem todas solucionadas agora, mas pelo menos aquelas que vêm ao nosso encontro, nós temos o dever de buscar os melhores caminhos para solucioná-lo. Muita paz a todos, né? Que nós possamos refletir sobre isso.